Bom dia! Mais uma semana maravilhosa começando! E vamos colocando um som aqui. Oh, agora sim! Agora sim, entrou aqui o nosso louvor. Glória a Deus, nós estamos vivos para adorar, para louvar o Senhor, para louvar o nosso Deus. Tudo bem aí com o som? Nós estamos estreando aqui um som do estúdio novo. Se estiver dando aí microfonia, qualquer coisa, é só me falar. Bom dia também vocês do Face Alive, ok? Deixa eu ver. Tá tudo ok. Vamos aí começando mais essa semana na presença do Senhor. Você que está ouvindo aí na Rádio Impacto, se estiver dando alguma alteração no som, manda uma mensagem para mim no meu WhatsApp, porque vai piscar e eu vou ler a sua mensagem, tá bom? Mas se estiver tudo bem, manda também um alô para mim dizendo que está tudo bem, que você está recebendo bem, ok? E vamos aí começando com a palavra de Deus. Agradecendo ao Senhor, porque estamos saudáveis, porque estamos bem, porque estamos vivos, não é? Estamos aí vivendo debaixo da graça poderosa de Deus. Hoje eu quero falar um pouco sobre essa graça. Estamos vivendo em liberdade, temos liberdade para adorar o nosso Deus. Vamos falar um pouquinho, né, sobre a igreja perseguida. Nós não podemos esquecer dos nossos irmãos que estão aí enfrentando perseguição. Mas vamos dar início aqui com o Salmo de número 119. Depois eu conto para vocês o que eu vinha meditando pelo caminho, tá bom? E você vai saber o que eu ando aí pensando, eu e o Espírito de Deus, quando a gente vem caminhando para a rádio, a gente vai trocando uma ideia, o Senhor vai falando. Ah, por falar nisso, eu tive uma experiência de intercessão maravilhosa também esse final de semana, tá? Vocês me lembram de compartilhar depois com vocês. Gente, eu não sei, né? No meu celular já deu 10 horas, o relógio da rádio parece que deu 10 horas neste momento. Aí você vai vendo aí, tá? Se tá tudo certinho. O seu horário aqui com o horário da rádio, como é que nós estamos, porque o pessoal do Face Live, muitas vezes eles ficam esperando dar o horário, e se eu entro um pouco antes, né, o pessoal todo se atrasa também. Mas vamos começando, né? Quem chegar atrasado vai pegar aí o bonde andando. Salmo 119, nós começamos a ler, é o salmo mais longo da Bíblia, e ele é tipo um acróstico, né? O acróstico é aquela tipo uma poesia que começa, né? Algo que você escreve, especialmente poesia, e cada verso começa com uma letra, né? Então, com a letra A, depois com a letra B, depois com a letra C, enfim, começa com uma letra e vai assim. Então, o Salmo 119, ele é um acróstico nesse sentido. Ele vai... Quem escreveu o Salmo 119, aqui não consta na minha Bíblia se foi o rei Davi, né, ou não, mas no alfabeto hebraico também são 22 letras, né? Começa com o Aleph e vai até o final. Então, nós começamos no Aleph, não chegamos no Bet, que é a segunda. Nós vamos partindo e vamos, né, de parte em parte aqui, porque eu acho esse salmo de uma inspiração maravilhosa. E é muito bom, porque ele fala muito sobre a palavra de Deus, muito edificante. Olha só, esse pedacinho que nós vamos ler hoje chama assim, guardo a tua palavra no meu coração. Olha que precioso, né? Quanto lixo que a gente guarda no coração, que precisa ser jogado fora.
Quantas pessoas, né, guardam o lixo da falta de perdão e nunca joga fora, fica guardando aquelas lembranças, aquela tralha antiga, né? Nunca vai para adiante porque não sabe jogar fora o que não presta mais, o que é velho, o que não tem utilidade. Nós precisamos esvaziar o nosso coração de todas essas coisas para que a gente possa, então, enchê-lo com a palavra de Deus. E aí sim nós vamos poder guardar a palavra de Deus em nossos corações. Assim como você faz uma faxina no seu guarda-roupa, né? Quando nós estamos mudando agora, você vai guardar as roupas de inverno, pegar as roupas de verão. Então, assim como a gente faz essa faxina na nossa casa, no nosso guarda-roupa, nós precisamos eventualmente fazer uma faxina também nas nossas vidas. Pedir ao Espírito Santo que nos ajude a nos livrar, como diz o apóstolo Paulo, de todo o peso do pecado que tenazmente, né, como ele diz, que tenazmente nos angustia, alguma coisa, perdi aqui, o peso do pecado que tenazmente nos... Fugiu a palavrinha? Enfim, temos que nos livrar desses pesos que nos impedem de fazer a corrida da fé de uma maneira mais leve, mais eficiente, não é? Para que a gente alcance o alvo. Então vamos ver o que hoje o Senhor propõe que a gente deve guardar em nossos corações. Como pode um jovem conservar pura sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos, aos mandamentos do Senhor. Eu procuro te servir de todo o coração. Será que nós podemos dizer isso? Senhor, eu procuro te servir de todo o coração. Será que o teu coração está inteiro na presença do Senhor? Ou ele está dividido com outros interesses que dividem espaço na sua vida com a prioridade que seria, né, o Senhor, que seriam os alvos de Deus, os propósitos de Deus para você. Então, aqui o salmista está dizendo, eu procuro te servir de todo o coração. Eu creio que eu tenho que pedir ao Senhor, né, se tem alguma área, alguma parte do meu coraçãozinho que ainda não está rendida a Ele, porque é necessário que nós cheguemos aqui ao ponto do salmista de dizer, eu procuro te servir de todo o coração. Uma pessoa que diz que procura servir ao Senhor de todo o coração, ela é uma pessoa íntegra. Bom dia, Maria Luísa. Chegou no Face Live? Muito bem, nós já estamos aqui no Salmo 119, indo para frente. Eu procuro te servir de todo o coração. O que eu estava falando mesmo? Até agora me perdi aqui. Fui dar bom dia. Eu procuro te servir de todo o meu coração. Nós temos que pedir ao Senhor, né, que nos mostre como está o nosso coração, para saber se realmente nós estamos servindo a Ele. Assim, eu estava falando sobre uma pessoa íntegra. A pessoa que pode falar estas palavras, ela é uma pessoa íntegra. O que é uma pessoa íntegra? Ela é uma pessoa inteira em si mesma. Ela não é uma pessoa dividida. Quando ela abre a boca, o sim dela é sim, o não é não. Se ela te der a palavra, se ela falar sim para você, você sabe que o sim dela significa positivo, isto mesmo, exatamente, e isto que eu farei, não voltarei atrás. É uma palavra segura, porque a nossa palavra tem que ser uma palavra fiel, porque a palavra de Deus é fiel, o Deus que nós servimos, Ele é um Deus fiel. Então, não é? Nós somos imagem e semelhança dEle, nós estamos crescendo a estatura de Cristo, nós temos também que ser pessoas fiéis, pessoas confiáveis, pessoas íntegras, inteiras. A coisa que a gente mais vê são pessoas divididas. São como aquelas pessoas lá que Tiago diz, né? Não sabem o que querem, que são como as ondas do mar, vai para frente, vai para trás e não chega a lugar algum. Nós não somos daqueles que estamos oscilando e não queremos chegar a lugar algum. Nós queremos ser como o apóstolo Paulo, que cruzou a reta de chegada com a bandeira
da vitória, né? Ele cruza a reta de chegada, falei, opa, completei a carreira, guardei a fé, agora vou direto para a galera no céu, para o Senhor, para eu receber o galardão que me está reservado. Eu quero fazer uma corrida vitoriosa, eu quero entrar assim em grande estilo nos celestiais, debaixo dos aplausos dos anjos, mas para que a gente possa caminhar desta maneira, chegar lá desta maneira, nós temos que caminhar aqui de uma certa maneira. Que maneira é essa? Eu procuro servir ao Senhor de todo o meu coração. E aí o salmista continua orando, né? Assim, falando com o Senhor. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Essa é a receita. Agora eu te pergunto, você realmente conhece os mandamentos de Deus? Com que frequência você lê a palavra? Você é um leitor da Bíblia? Você é um conhecedor da Bíblia? Você esquadrinha a Bíblia? Você procura meditar nas palavras de Deus? Porque aí sim você vai poder dizer, Senhor, não deixe que eu desvie dos teus mandamentos, porque você vai conhecer esses mandamentos para que você então não se desvie deles. Amém? Hoje nós temos muito para falar, sabe? Sobre essas coisas. Porque eu quero falar especialmente, como o salmista está dizendo aqui, como pode um jovem conservar pura a sua vida? Esta palavra aqui né, está muito direcionada para os jovens, mas eu diria que hoje eu estou falando para uma igreja jovem, que não é composta só de jovens na sua idade, mas é a igreja brasileira. A igreja brasileira, ela é uma igreja jovem, não tem tanto tempo que se levantou no Brasil a igreja evangélica, né? Quer dizer, claro que tem muitos anos, mas do ponto de vista da história da cristandade no mundo, nós somos uma igreja jovem que tem muito o que aprender. Então, por exemplo, quando eu vou pesquisar assuntos sobre a palavra de Deus, quando eu pesquiso na internet, eu procuro as fontes na internet, textos em português, eu normalmente não encontro a revelação na profundidade que eu estava buscando. Bom dia, Simone. Então, o que eu faço? Eu dou a minha busca em inglês, porque em inglês eu vou encontrar textos, informações, revelações de cristãos, de uma igreja que já vem, né, de muitos e muitos anos, uma igreja mais madura na fé, uma igreja mais que tem mais tempo e mais revelação, por isso mesmo, que já se aprofundou muito mais na palavra, uma igreja que tem uma história, né, cumprida, uma história antiga, de mestres, de mártires, de pessoas que realmente viveram a palavra de Deus. Eu vou ter ali uma história dos avivamentos que já aconteceram ao longo de toda a história da igreja. Existe um livro em português, tá? O nome desse livro foi publicado até pela Valnice Milhomes, pela editora, né, que trabalha com a Valnice Milhomes. E o nome do livro é Uma História que Não Foi Contada. E é a história dos avivamentos, dos moveres do Espírito de Deus, como Deus faz para trazer avivamento para o meio da sua igreja. Deus, ele é um Deus de história, né? Existem padrões que são seguidos, embora que ele é um Deus completamente criativo, faz tudo diferente a cada vez, mas existe a parte dos mandamentos de Deus, existe a parte daquilo que não muda, né? Nós sabemos, por exemplo, que um avivamento jamais vai acontecer se não houver um grande movimento de oração que anteceda este avivamento. Nós temos isso ao longo da história da igreja. Você já ouviu falar sobre os morávios? Não? Pois você precisa conhecer a história dos morávios. Eles oraram 100 anos
Depois de 100 anos ininterrupto em vigílias de oração, este povo morável gerou a era de missões modernas, que é quando a igreja protestante acordou que ela precisava alcançar os povos com o evangelho. Tamanha ignorância desta igreja, né, com relação à palavra, onde está tão claro o mandamento de Jesus: ide, pregai o evangelho a toda criatura, ide a todas as nações da terra. Né? E quem levantou este movimento de missões modernas foi William Carey, o pai de missões modernas. Ele foi para a Índia e ele foi afrontado, ele sofreu muito. A primeira resistência, a primeira humilhação que ele sofreu foi da própria Igreja Batista, aonde ele pertencia, né? De onde ele era, onde ele congregava. Então, os avivalistas, os homens que tiveram visão, eles foram expulsos da igreja, né? Da época, né? John Wesley, fundador da Metodista. John Wesley foi batizado no Espírito Santo, começou a orar em línguas, foi expulso. Então, esse sistema humano, né? Essa parte estruturada, organizacional da igreja, ela é como nos dias de Jesus, aquele povo do templo que resistia ao Espírito. Então Jesus fala: vocês sempre com dura cerviz, sempre resistindo ao meu Espírito, não é? E muitas vezes, por que resistem? Por pura ignorância. A igreja que nós estamos vendo hoje, esta igreja, para onde vai o meu recado, a igreja brasileira, é uma igreja jovem, mas ela podia ser uma igreja jovem que tivesse nascido com fome de aprender, com fome de conhecer, né? Uma igreja que detestasse a ignorância. Mas não, a igreja que surgiu no Brasil, esta igreja jovem, a igreja pentecostal, neopentecostal e carismática e por aí por diante, né? Todas essas correntes, é uma igreja que não se preocupa em aprender com as experiências dos mais velhos, com a experiência dos pais da igreja. Eu, quando eu me converti, eu estava entrando num mundo completamente novo para mim. Eu já estava com 34 anos de idade. Eu era uma jornalista, uma pessoa muito bem informada, mas completamente ignorante com relação às coisas do povo de Deus, da história da igreja no Brasil, da história de Deus com o seu povo. Eu não tinha conhecimento nenhum, porque eu vim da Igreja Católica, e quem vem da Igreja Católica tem o quê de conhecimento, não é? É porque eles acham que quem tem que estudar são os padres e o resto é um bando de ignorante que tem que receber a comidinha na boca, né? Não, eles ignoram que cada um de nós somos templo do Espírito, com dons, com talentos, com chamados, com ministérios que precisam ser desenvolvidos. E o pior de tudo, que a reforma protestante que gerou esta igreja protestante, esta igreja evangélica, veio com esta mesma mentalidade. Até hoje nós estamos lutando contra essa mentalidade horrorosa de que o pastor fica lá na frente botando comidinha na boca do povo que nunca cresce, nunca chega a lugar nenhum, nunca se desenvolve, nunca aflora os dons, mesmo porque é uma estrutura onde só mudou o nome de pastor para padre, padre para pastor, né? E ele está lá em cima no púlpito trazendo a palavra, ele é responsável por todo mundo, ninguém responde por si próprio, né? Parece que é um bando de bebê que nunca cresce, são pessoas que não vão buscar aprender de si mesmas, não buscam conhecimento na palavra. Eu, quando me converti, a primeira coisa que eu fiz foi arrumar um curso teológico para me fazer. Os cursos teológicos que estavam por aqui era fraquinho, não me interessava. Procurei saber que curso teológico que é bom. Ah, tem esse aqui por correspondência. Fiz o curso, fiz bacharelado, né? Fiz o curso de teologia, que é o mínimo que você precisa fazer, é estudar, fazer um cursinho de teologia, né? Procura o que você tem capacidade de frequentar, de acordo com a tua capacidade de aprender, e vai buscar aprender. Porque como sem um curso de teologia, você vai patinar sem sair do lugar por muitos anos. E quando é que você vai poder conhecer
os mandamentos do Senhor, para obedecer os mandamentos de todo o coração. Aqui está dizendo o salmista que ele procura servir ao Senhor de todo o coração. Quando nós nos encontramos com o Senhor, começa um processo de busca, de procura, né? A própria palavra nos diz, o Senhor diz, me busca, me busca. Se você me buscar de todo o teu coração, você vai me encontrar. Mas as pessoas, elas se convertem e acham assim, inventei a roda. É hoje que surgiu a roda, fui eu que inventei. Gente, eu descobri a roda. Há quanto tempo a roda já foi descoberta? Que isso, você está chegando no mundo agora, você nasceu tem pouco tempo. A igreja, né, ela está aí, ó, surgiu lá no dia de Pentecostes, né, mais de 2000 anos atrás, a igreja surgiu. Né? Logo no dia do Pentecostes, logo que Jesus estava com 33 anos quando ele morreu. Mas é uma confusão de calendário, você pode pôr 2000 anos aí, né? Então, existe uma história que você tem que respeitar, que você tem que conhecer. Eu, logo que me converti, eu fui também para os livros. Tudo que me vinha às mãos eu lia sobre como era o relacionamento do crente com Deus. Eu li toda a obra de Watchman Nee, eu li todos os livros do Kenneth Hagin, tudo que vinha, Valnice Milhomes, eu li tudo que vinha de informação, de livros sobre história da igreja, né? Eu tinha que estudar também por causa do curso de teologia, você estuda história da igreja. E logo no começo da minha conversão, eu procurei me inteirar da condição do evangelho no mundo, qual a necessidade do mundo, onde foi pregado, onde não foi pregado o evangelho, o que estava acontecendo com as pessoas que não conheciam Jesus no meio das nações. Porque você não pode olhar só para o seu umbigo, para a sua família, para o seu bairro, para a sua cidade, você tem que ampliar a sua visão até os confins da terra. Né? Foi muito que nós recebemos, nós temos muito para dar, então nós temos que adquirir. Porque pensa bem, uma vida é tão curta para nós. E eu falava assim, porque o Senhor demorou tanto a me trazer para o teu reino, eu teria sido uma tradutora de Bíblia, com muito prazer. Né? Mas exige longos anos de preparo. Eu não tive tempo, eu não tive longos anos de preparo. Então, tudo que eu pudesse, né? Eu tinha fome de Deus, eu tinha fome de aprender. Porque se eu fosse usar só esse tempinho de vida para me adquirir conhecimento e experiência, ia ser muito pouco. Até que eu aprendesse tudo, imagina. Então, como que faz? Você tem que aprender com aqueles que já aprenderam. Não é? É igual numa corrida de bastão. Um vem, corre, um circuito, passa o bastão para o outro corre outro pedaço do circuito e passa o bastão para o outro. O apóstolo Paulo já passou o bastão dele para o outro, que correu outro trecho, e assim vai sendo escrita a história da igreja. Mas você não pode ignorar que esta corrida começou em algum ponto, que você está fazendo parte de uma corrida e você está correndo um trecho que talvez não seja ainda o trecho, não é? Mas você tem que pegar tudo aquilo que chegou até você naquele bastão que te foi passado, aquele conhecimento, e você tem que transmitir para a próxima geração. Você não pode achar que tudo começou em você e termina em você. Você tem que ter humildade suficiente, sabedoria, para entender que você é ignorante. E a ignorância é a coisa que mais mata, é terrível. Tá bom? Então você tem que procurar aprender da Bíblia. A Bíblia foi escrita por homens de Deus. Então você vai aprender um conhecimento que chega até você. Mas além da Bíblia, você tem o testemunho de tantos e tantos cristãos que pagaram um preço para que a igreja chegasse aqui. Para que nós tivéssemos o conhecimento que temos hoje. Para que o conhecimento de Deus, a unção, o nível de revelação, tudo chegou até nós, porque no começo a igreja não tinha tudo isso que nós temos, né? Ela foi crescendo, foi crescendo. Então, até eu queria falar isso mais para frente, mas nós vamos falando tudo sobre isso hoje. Nós vamos caminhando aqui na palavra e vamos fazendo esses comentários. Então, como pode um jovem
conservar pura a sua vida? Como pode a igreja brasileira, que é uma igreja jovem, não se desviar dos caminhos do Senhor? É só obedecer os seus mandamentos. E ele diz, eu procuro te servir de todo o coração. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Como eu disse, para você não se desviar, você tem que conhecer. E o que você vê dentro desta igreja jovem brasileira é uma turma, gente, que chegou. É uma turma que chegou, que dá vergonha, que dá tristeza. Né? Você pergunta para um desses que diz, eu me converti, eu sou de Jesus. Pergunta, quantos livros você leu? Você sabe o que foi o movimento dos morávios? Você conhece o que foi o movimento da Rua Azusa, de onde saiu o evangelho para chegar no Brasil, não é? O evangelho pentecostal, o evangelho de poder? Conhece, sabe sobre o movimento da Rua Azusa? Quem trouxe isso ao Brasil? Sabe como começou a igreja protestante no Brasil? Quem foram os mártires, os primeiros martirizados aqui no Brasil? Você sabe isso? Você sabe os grandes homens de Deus que têm escrito a história com seu sangue? Para que você não titubeie no seu exemplo também, você sabe? Porque você pode estar achando que você está pagando um preço muito alto para ser cristão, quando você não está fazendo nada. E se você lê a história do preço que os outros pagaram, você vai ver que você não está usando nem um pouquinho a graça de Deus, que Ele poderia te usar muito, muito, mas muito mais. E para isso, Ele teria que derramar a graça poderosa dele sobre a sua vida. E Ele exibiria esta graça, que é um poder acima de qualquer coisa. Como diz o apóstolo Paulo, eu me glorio nas minhas fraquezas, porque quando sou fraco é que sou forte. A tua graça me basta, o teu poder se aperfeiçoa, porque quando sou fraco, né, que sou forte, a tua graça é melhor do que a vida, diz a palavra. E o que vamos conhecer da graça de Deus, se nós nem precisamos de graça? Não, estamos vivendo aí, né, no nosso limite, não ousamos contar com a graça de Deus e glorificá-lo, né, à medida em que Ele exibe esta graça maravilhosa, esse poder maravilhoso. Nós não somos do tipo que precisa da graça de Deus, que mostramos ao mundo a graça de Deus, e nós precisamos mudar essa história da igreja brasileira. As pessoas precisam se interessar em saber melhor, se livrar da ignorância, porque como vamos andar nos caminhos do Senhor, obedecê-lo de todo o coração, servi-lo de todo o coração, obedecer aos seus mandamentos, se não tivermos conhecimento desse Deus e conhecer a sua palavra, conhecer os seus mandamentos. E o salmista prossegue. Só um instantinho que ele já vai continuar falando. Pela fé, já se cumpriu. Pela fé que podes ver o impossível, o milagre acontecer. Clama a mim, eu te responderei. Um coração aquebrantado, eu não consigo resistir. Clama a mim. Lindo louvor, não é? Muito lindo. Vamos lá. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quantas vezes nós estamos pecando contra o Senhor, porque não estamos guardando a sua palavra em nosso coração? Como eu disse no começo do programa hoje, tem muita quinquilharia velha no seu coração que você precisa jogar fora, precisa limpar o seu coração para que possa caber, né, para que ele possa ser cheio da palavra de Deus. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se o teu coração não estiver cheio da palavra de Deus, você vai pecar. Então você tem que conhecer os mandamentos para que você não vá pisar fora da linha, infringir as leis de Deus,
sem menos ao menos ter conhecimento. Isso não é desculpa. A ignorância não é desculpa, porque o tempo da ignorância já passou, ok? Hoje nós temos o Espírito de Deus, ele nos ensina todas as coisas, temos a palavra do Senhor, tantas maneiras, né, de aprendermos. Eu te louvo, ó Senhor Deus, ensina-me as tuas leis. Costumo repetir em voz alta todas as ordens que tens dado. Olha que prática, né, que o salmista tinha. Ele costumava repetir em voz alta todas as ordens que o Senhor dava. Fico mais alegre em seguir os teus mandamentos do que em ser muito rico. Estudo as tuas leis e examino os teus ensinamentos. As tuas leis são o meu prazer. Não esqueço a tua palavra. É tudo isso e muito mais do que o que eu estou compartilhando e falando com vocês, não é? Então, eu te perguntaria, se mandasse você fazer como salmista, repetir em voz alta todos os mandamentos do Senhor, as ordens que Ele tem dado, o que você teria para dizer? O que você conhece das leis de Deus? Não é? O que você conhece da história da igreja? Por exemplo, um exemplo prático, né? O meu ministério, desde o começo, o Espírito de Deus, ele me batizou com muito poder e vinha sobre mim, me levando a muitos moveres, mover físico do corpo, de línguas, de sons, né? O Espírito de Deus, ele me dominava, eu me entregava a ele. Isso revoltava tremendamente os outros crentes ao meu redor, eles não sabiam o que fazer com as manifestações do Espírito de Deus. E essas manifestações do Espírito de Deus, elas foram mudando de fases em fases. O Senhor derramava um novo tipo de unção sobre mim, sobre os que estavam comigo no meu ministério. Foi objeto de perseguição todo o tempo. Algumas pessoas vinham de igrejas locais. Aí eu lembro, né, teve um tempo que estava uma unção assim muito... quando você tocava nas pessoas, elas caíam. E essa pessoa, né, era de uma igreja local, foi no ministério e o pastor foi questionar com essa pessoa e falou assim, não, mas você caiu, foi para frente ou foi para trás? Ela falou, não, eu caí para trás. Né? Quando me tocou no poder do Espírito, eu caí para trás. Ah, não, então ó, você caiu pelo poder do diabo. Não é o poder de Deus. Porque se fosse o poder de Deus, você caía para frente. Você não caía para trás. E depois, o mover de dores de parto, né? Que foi um mover que veio de um avivamento que tinha acontecido nos Estados Unidos há anos atrás. Finalmente, né? Porque as unções costumavam chegar aqui no Brasil, não sei como está hoje, muito atrasadas, né? E quem recebia essas unções, esses novos moveres do Espírito de Deus, sofria por causa da ignorância do povo, né? Que não aceitava o novo, que não tinha conhecimento. E assim foi, né? Tantos moveres. Só que quando você pega um livro como esse, uma história que não foi contada, você vai ver que essa coisa de cânticos espirituais e outras coisas mais, das pessoas caírem, isso vem lá dos séculos passados, o Espírito de Deus já havia se movido assim. Você conhece Charles Finney, um avivalista chamado Charles Finney? Tive a oportunidade até de visitar o túmulo dele nos Estados Unidos. Leia a biografia de Charles Finney, a experiência dele com Deus. Ele entrava numa fábrica, todas as funcionárias paravam de trabalhar e começavam a chorar, entrando em convicção de pecados. Charles Studd, conhecem? Studd, a obra de Studd, de Spurgeon, todos esses homens. Está em português, está tudo isso traduzido. São homens que marcaram a história da igreja e tantos outros.
Quantos livros você já leu? Depois que você se tornou crente, quantos livros você já leu para se informar da história de Deus com o seu povo, para saber onde é que você entrou? Porque aí, muitos líderes, inclusive, não têm não só cultura né, desse mundo, mas eles não têm cultura evangélica, não conhecem a história da igreja. E aí, quando eles veem qualquer coisa diferente, a ignorância provoca medo, você não sabe o que é aquilo, né? Você ataca o que você não conhece, porque uma pessoa com medo, ela ataca, não é? E destrói a obra de Deus, e estão atacando o próprio Espírito Santo de Deus, porque não conhecem, né? Não leram livros, não estudaram, não viram que o Espírito de Deus já se moveu assim antes, várias vezes, que nem é novidade. Nem é novidade ali o que está acontecendo. E provoca um grande dano, né, na obra de Deus. Dão lugar a espíritos religiosos, acusadores, julgadores. Gente, eu odeio ignorância. A ignorância, ela é uma arma mortal, né? Por isso que o Evangelho, ele traz luz, ele ilumina, ele dá entendimento para a pessoa. A pessoa que é íntima com o Espírito de Deus, ela não é uma ignorante. O Espírito de Deus vai clarear a mente dela, vai falar para ela assim, pega aquele livro ali e lê, porque eu quero falar com você através daquele livro. Através daquele livro eu vou te mostrar algo, né? Que já aconteceu antes, então não precisa temer, tá vendo? É isso que eu estou fazendo. Porque, gente, nós temos que aprender com a experiência, com a história de outros que vieram antes da gente. Que orgulho é esse? Você acha que você sabe tudo, só você que sabe e você não sabe nada? Nem estudou, nem procurou saber, não é? Então, por exemplo, a gente acha que a gente é cristão nota 10, que estamos sofrendo tanto por amor a Cristo. Eu vou contar para vocês hoje a história de um homem que ele chama Richard Wurmbrand, ok? Ele é da Romênia, um cristão, né? Ele já faleceu no ano de 2001 e ele deixou um legado, um livro que é imenso, assim, grosso, Torturado por Amor a Cristo. Leia, Torturado por Amor a Cristo. E ele fundou uma missão que chama Voz dos Mártires. Ele ficou conhecido como Paulo da Cortina de Ferro, apóstolo Paulo da Cortina de Ferro. Mas será que eu posso falar com você em cortina de ferro? Você sabe o que era a cortina de ferro? Você já ouviu falar da cortina de ferro e da cortina de bambu? Gente, é a história da humanidade recente, tá bom? Caiu a cortina de ferro não tem tanto tempo assim, que a União Soviética, né, se dividiu toda em países e ficou só a Rússia e surgiram outros países. Essa cortina de ferro sempre foi mortal para os cristãos. Os nossos irmãos cristãos foram massacrados por anos e anos e anos sem fim, centenas de anos por comunistas, por trás da cortina de ferro, por trás dessa cortina de bambu, que é mais a área ali da China, dos países ali daquela outra área ali, da Laos e por ali. Gente, e vocês não conhecem tudo que os nossos irmãos sofreram por nós, pelo corpo de Cristo, para gerar a igreja do Senhor? A cortina de ferro, ela caiu por causa dos intercessores que tinham informação e oravam segundo essa informação até que essa cortina de ferro caiu, né? O Muro de Berlim caiu depois da cortina de ferro que dividia a Alemanha em duas, massacravam também os cristãos. E é por não conhecer o que é o comunismo, a história do comunismo, do socialismo, é que as pessoas, de forma ignorante, de forma imbecil, querem pessoas como Lula no poder, querem comunistas no poder do Brasil, socialistas. Elas são ignorantes, elas não sabem o que elas estão fazendo. Pessoal do Nordeste, que tem pouca cultura, que tem pouco conhecimento, né? A maioria deles vivem muito debaixo de idolatria, completamente emburrecidos pela idolatria. Quando eles vêm para a igreja evangélica, vêm para uma igreja evangélica simples,
né, de outras pessoas que se converteram e também não têm conhecimento. Então, todos eles né, eram lá, PT, né, facilmente enganados. Porque quem não tem um conhecimento da palavra de Deus, quem não conhece os mandamentos de Deus, quem não conhece a história da igreja, vai ser facilmente enganado. A ignorância te deixa à mercê das outras pessoas, do que elas acham, do que elas pensam, do que elas querem que você pense. Não é? Então, nós precisamos ser sábios. Primeiramente, esquadrinhar a palavra de Deus, ok? E depois, ler muitos livros, porque está disponível, né? Não é ficar só aí na internet que você já pega a informação toda mastigada, toda manipulada. Não, vá para a origem do conhecimento, vá nos livros que foram escritos pelas testemunhas que viveram os fatos, ok? Eu estava me deliciando esse final de semana com o livro, eu estava em Efésios, eu falei para vocês, não tive tempo de ainda compartilhar Efésios, e então eu pulei para Filipenses também, que eu terminei aqui, e comecei em Filipenses, e eu estava vendo o amor do apóstolo Paulo, a paixão do apóstolo Paulo por Jesus. E ele está falando para a igreja de Filipos. E eu, lendo o livro de Filipenses, eu falei, gente, olha o amor, incrível o amor que o apóstolo Paulo tinha, né? Pelo Senhor. E ele foi um mártir, o apóstolo Paulo ele foi um mártir, né, do evangelho, para que o evangelho chegasse até nós, chegasse até os gentios. E ele fala sobre que a vida dele é Cristo. Logo no primeiro capítulo, por mim, né, se eu tivesse tempo, eu lia toda a carta de Efésios aqui com vocês. E eu estou usando, se você quiser comprar, não é tão caro, é uns R$70. A Bíblia, eu estou com ela até em letra gigante. É uma nova tradução na linguagem de hoje. É da Sociedade Bíblica do Brasil. Nova tradução na linguagem de hoje. É lógico que você precisa ter a sua Bíblia no original para você verificar, para você não perder as revelações, porque esta Bíblia aqui já é uma linguagem mais simplificada, então tem hora que passa por cima de alguma coisa, né, que não dá certo. Mas ela é muito fácil para você que tem mais dificuldade de entendimento, ou mesmo, né, eu quis uma Bíblia dessa para usar aqui na rádio, para, né, uma linguagem mais comunicativa com vocês. E é muito bom você ler a palavra de Deus em diferentes versões, porque cada vez que você lê as mesmas palavras, mas faladas de uma maneira diferente, você entende alguma coisa a mais, porque a palavra de Deus ela é sempre viva, não é? Então, a vida é Cristo. Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram de fato o progresso do Evangelho. Então, as coisas que aconteceram ao apóstolo Paulo ajudaram no progresso do Evangelho. As prisões, todo o testemunho dele. Da mesma forma, os outros mártires que morreram ao longo da história, né, os outros avivalistas, eles também escreveram parte da nossa história. E nós não podemos ignorar a experiência das outras pessoas. Nós temos que, né, adquirir essa experiência para que a gente possa crescer, ir adiante, né? Assim como os filhos aprendem dos pais naturais e eles vão além do que os pais foram. Nós precisamos aprender dos nossos pais espirituais para ir além do que eles foram, né, na fé. Pois aí o apóstolo Paulo vai falando, né, que ele estava na cadeia dando testemunho e ele diz que é verdade que muitos, né, anunciavam a Cristo por ciúme dele, né? Outros anunciavam com boas intenções. Alguns anunciavam de má intenção, outros anunciavam de boa intenção. E ele disse que os de boa intenção fazem isso por amor, pois sabem que Deus me deu o trabalho de defender o evangelho. Os outros não anunciam a Cristo com sinceridade, mas por interesse pessoal. Na época de Paulo, já havia os que anunciavam a Cristo por interesse pessoal. E o que é que ele fala a respeito desses que estavam anunciando a Cristo por interesse pessoal? Eles pensam que assim aumentarão os meus sofrimentos enquanto estou na cadeia.
Mas isso não tem importância. O que importa é que Cristo está sendo anunciado, seja por maus ou por bons motivos. Por isso estou alegre, ele disse. E ele estava na prisão. E vou continuar assim, pois sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. Bom, vamos indo aqui para frente. E assim, tudo o que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. Tudo que ele queria era isso. Tudo que ele vivia para isso. Que tudo o que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. Pois para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se eu continuar vivendo, eu poderei fazer algum trabalho útil. Então, não sei o que devo escolher. Ele queria deixar a vida ir para Cristo, que era infinitamente melhor, mas ia continuar aqui para ajudar na obra, não é? E ele vai falando, né, muito famoso, capítulo 2 de Filipenses, sobre a humildade e a grandeza de Cristo. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente seus próprios interesses, mas também o interesse dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele um nome que é mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus todas as criaturas do céu, da terra e do mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Gente, é maravilhoso, não posso ir adiante, porque eu quero compartilhar esse testemunho que eu trouxe deste homem, do Richard Wurmbrand. Este evangelho aqui, né, mesmo no começo, aqui, quando ele começa Filipenses, ele já saúda os irmãos, ele fala que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Então, ele vai falar a graça e a paz de Deus. É esta graça, gente, esta graça é algo poderosíssimo, ok? A graça de Deus é algo muito tremendo. E nós vamos ver aqui nesse exemplo como a graça de Deus se manifestou. Se você quiser ler o testemunho de Richard Wurmbrand, você vai na internet, põe lá Richard Wurmbrand, coloca lá a Voz dos Mártires, vai aparecer, né, toda a informação para você. Ele era um playboy que se tornou pregador do evangelho. Ele foi preso durante 14 anos nas cadeias comunistas. Os guardas tentavam forçá-lo a confessar que ele pertencia a uma cadeia de espionagem do Ocidente. Ele foi açoitado, ele foi torturado, ele foi obrigado a ingerir drogas. Foi horrível o que fizeram com ele. Você vai ver lá na história. Mas ele resistiu. Ele passou 2 anos na ala da morte, que era o lugar onde eles botavam alguém que estava tão mal que já ia partir. Não, ninguém voltava com vida daquela ala da morte, de tão doente que ele já estava. E ele voltou. Voltou e aí
no fim da vida dele, ele escreveu, né? Torturado por amor a Cristo e fundou a Voz dos Mártires. Ele foi preso em 1945 na Romênia, a Rússia, né? Em 1945 foi a Segunda Guerra Mundial, a Rússia conquistou a Romênia, né? Oprimiu a Romênia, e ele então foi levado pelos comunistas para a prisão, depois que os russos invadiram o país dele. Ele foi preso em 1948 com a esposa dele, Sabina, era a esposa dele. Ela foi levada para um trabalho de trabalhos forçados, um campo de trabalhos forçados. Por 3 anos a esposa dele ficou como escrava e ele ficou numa solitária. Ele só via durante 2 anos os torturadores dele que iam lá para torturá-lo. E algumas vezes os torturadores viam ele lá naquela cela, dançando e cantando na presença do Senhor. Já pensou? Que tremendo! E ele depois foi transferido, depois de 2 anos, para uma ala comunitária, mas ele continuou sendo torturado por mais 5 anos. E as lideranças internacionais cristãs perguntaram por ele, né? Como é que estava a situação dele, pressionaram, né, os comunistas lá na Romênia. E aí eles forjaram a morte dele, colocaram espião na cadeia fingindo que tinha ficado preso, que era amigo dele, que ele tinha morrido. Aquele espião tinha saído da cadeia, foi lá e contou para a família, para a esposa, que ele tinha morrido, que tinha enterrado ele. Forjaram a morte dele. A família chorou a morte dele. Mas depois de 8 anos ele foi solto. E imediatamente ele reassumiu o seu papel na igreja subterrânea, a igreja escondida, lá na Romênia. E aí, 2 anos depois, em 1959, prenderam ele de novo e condenaram ele a 25 anos de prisão. Ele só foi solto depois, né, de 1959, ele ficou 5 anos preso. Em 1964, ele não cumpriu 25 anos, depois de 5 anos houve uma anistia geral e ele então prosseguiu com o ministério secreto dele. Ele saía da cadeia, ele continuava no ministério, ele continuava falando do amor de Deus e, temendo que ele fosse preso pela 3ª vez, as lideranças cristãs da Noruega resolveram comprar dos russos, comprar a vida dele, né? Para que eles comprassem essa autorização, para que ele deixasse a Romênia, ele foi vendido. E um preso comum poderia ser resgatado por 800 libras. Pelo preço, né? Pela liberdade do Richard Wurmbrand, eles tiveram que pagar 2.500 libras para que os comunistas malditos, endemoniados, servos do diabo que não creem em Deus, devolvesse, né, permitisse que ele saísse da Romênia, e ele foi levado, então, para a Noruega. Em 1966, né, ele testemunhou em Washington, perante a Subcomissão de Segurança Interna do Senado em Washington. Ele testemunhou sobre toda esta situação na Romênia. E ele, então, tirou a camisa, mostrando 18 profundas cicatrizes das torturas que ele havia sofrido. E o seu testemunho ganhou o mundo, né? A imprensa, foi divulgado, ficou público o testemunho dele. Então ele começou a receber ameaças, ele foi advertido pelos comunistas de que eles iam eliminá-lo se ele não parasse de falar. Mas ele não parou, ele não se calou. E ele recebeu, então, né, alguns títulos como a voz, né, dos mártires, Paulo, né, o Paulo da Cortina de Ferro. E ele veio a morrer somente em 17 de fevereiro de 2001.
Um testemunho fortíssimo. As torturas eram coisas inimagináveis que ele passava. Ele esteve quase morto, mas não morreu. E ele ainda pregou para um torturador que também estava quase morrendo, que tinha torturado muito ele. E ele levou aquele homem para Jesus. O que é isso senão a graça de Deus? Para que você não odeie, não tome pavor, horror, pânico de um torturador que durante 2 anos te visita só para judiar de você, para te causar dor, entendeu? Causar dores terríveis, pavores terríveis, para judiar de você ao máximo. E depois, quando ele encontrou esse torturador, ele quase morto, né? Conseguiu se levantar da cama, foi melhorando. E então ele foi pregar para aqueles que estavam moribundos como ele, conseguiu resgatar almas, inclusive daquele torturador, que ele perdoou e ele chorava como uma criança. Ele falou, não posso, o Senhor não pode me perdoar. Não, ele pode, recebe o perdão de Jesus. E tanto ele insistiu que aquele homem recebeu o perdão de Jesus. E ele então chorou como uma criança e foi completamente mudado naquele instante, completamente liberto, né? O rosto dele foi transfigurado naquela conversão. E ele partiu, inundado de paz, ele partiu para o Senhor, aquele torturador. Deus levou Richard Wurmbrand em lugares como este, como esta. Esses lugares infernais, era um lugar congelado, sem aquecimento na Sibéria, congelado. E ele estava com pneumonia, que o pus vazava pelos poros do corpo dele. Outros se compadeceram e arrancavam os lençóis grudados no corpo dele, que estava saindo pus por todos os poros. E Deus não permitiu que ele morresse, mas levou ele até o fim, para que ele pudesse pregar aqueles outros moribundos, porque Jesus queria a alma daquele torturador. Gente, como Deus foi glorificado através da vida deste homem, como ele pôde mostrar num telão a graça poderosa, insuperável de Deus. Esta graça, ela está disponível para mim, ela está disponível para você, para que você possa ousar na obra de Deus, porque Ele provê a graça que nós precisamos para passar por tudo que tivermos que passar, se o nosso objetivo for trazer mais glória para o nosso Senhor. Amém? E esse é um dos testemunhos que nós deveríamos conhecer e divulgar, porque é encorajador, né? Para uma igreja que não quer saber de pagar preço nenhum, né? Que não quer saber de dar testemunho, que não pode dizer que está vivendo para Cristo, que não pode dizer para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Todos nós precisamos, né, caminhar, conhecer tudo que já foi feito até aqui e sermos encorajados para seguir adiante, não como crentes que envergonham o nome de Cristo, mas como crentes que honram o nome do Senhor e contam, e creem, e têm fé para caminhar nessa graça de Deus. Tá bom? Bom. Olá, Elmer, bom ver você por aqui com a gente, todos vocês aí do Face Live, você que está em casa, eu estou me despedindo, mas a gente volta, Deus me traz de volta pela graça dele na quarta-feira aqui, 10 horas da manhã, você está convidado, você está convidada, sempre o Senhor tem algo para nos edificar, e eu sou muito feliz de fazer este programa, de ser a boca do Senhor, para falar, né, com a noiva dele, trazer edificação, trazer exortação para a sua edificação, no nome de Jesus. Fiquem na paz. Paz.